Fala galera, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando em mais um vídeo para o nosso canal Exatas com Eugênio. E quem fala é o professor Eugênio. E no vídeo de hoje a gente vai dar sequência com o nosso quadro Eugênio Resolve, que é aquele quadro onde eu reviso com vocês os principais tópicos que caem na prova do PISM por meio da resolução de questões de provas anteriores, beleza? Bom galera, basicamente a gente vai dar sequência no estudo da física do PISM 3, com a parte de eletrodinâmica e tudo que envolve, parte de circuitos elétricos, parte de leis de Ohm, enfim. Galera, basicamente eu vou seguir a mesma métrica que eu venho seguindo para as aulas anteriores. Eu vou resolver com vocês questões sobre o tópico da aula e, além disso, a cada resolução que eu fizer, eu também vou fazer uma revisão teórica para que ninguém fique perdido no decorrer da aula, beleza? Bom galera, agora sem mais delongas vamos iniciar a nossa aula. Galera, como eu sei que essa parte de eletrodinâmica gera muita dúvida, eu decidi, antes mesmo de iniciar a resolução das questões, fazer uma revisão teórica dos principais tópicos de eletrodinâmica. Deixei um esqueminha previamente pronto para facilitar a nossa vida e acredito que com essa revisão breve dos principais tópicos, vocês vão conseguir compreender com mais facilidade a resolução das questões, beleza? Então, vamos lá. Galera, quando a gente pensa em eletrodinâmica, a gente vai estar pensando basicamente no ramo da eletricidade, que tem como foco de estudo as cargas elétricas em movimento. E o primeiro conceito que a gente vê na tal da eletrodinâmica é o conceito de corrente elétrica, que é basicamente um fluxo ordenado de elétrons, beleza? E qual que é a ideia da corrente elétrica? A corrente elétrica ela vai ser dada pela carga dividida pelo tempo. E qual carga é essa, Eugênio? A carga elétrica. Então, olha só, carga dividida por tempo vai representar para a gente aqui na eletrodinâmica a corrente elétrica, que é um fluxo ordenado de elétrons, beleza? Eugênio, tem que ficar atento com a unidade de corrente elétrica, não tem? Tem sim. Olha só, unidade de carga, vamos lembrar, unidade de carga no sistema internacional é o Coulomb, unidade de tempo no sistema internacional é o segundo, unidade de corrente elétrica vai ser o ampere, beleza? Então, unidade de corrente elétrica vai ser o chamado ampere. O ampere, tá? Tanto faz aí a sua pronúncia. O ampere ele vai ser basicamente o Coulomb por segundo, beleza? Isso vai representar a unidade de corrente elétrica ampere, beleza? Tranquilo? Show de bola. Por que a gente tem que entender bem esse conceito de corrente elétrica? Porque esse conceito de corrente elétrica vai ser usado em várias questões sobre leis de Ohm, sobre circuito. Então, se você não domina bem essa parte de corrente elétrica, você não vai entender nada de circuitos elétricos. Então, esse conceito é extremamente importante, beleza? Entendido o conceito de corrente elétrica, a gente tem que entender as chamadas leis de Ohm, que são os principais postulados iniciais da eletrodinâmica. A primeira lei de Ohm, ela diz basicamente o seguinte, que a diferença de potencial é igual à resistência multiplicada pela corrente. Aí você pode estar se perguntando, Eugênio, o que é resistência, o que é diferença de potencial? Olha só, galera, a gente estudou lá na parte de eletrostática, naquela aula de revisão que eu fiz para vocês de eletrostática, o chamado potencial elétrico. Quando a gente tem duas regiões com potenciais distintos, vai existir uma coisa chamada diferença de potencial. Por exemplo, suponha que eu tenho aqui um fio, eu vou tentar representar isso para vocês aqui. Ó. Suponha que eu já tenho aqui um fio desenhado, já ia me esquecendo. Olha só, eu tenho aqui um fio que vai de A até B. Suponha que aqui no ponto A a gente tem um potencial de 10 volts. Suponha que no potencial B a gente tem um potencial de 40 volts. Qual vai ser a diferença de potencial aqui? É simples, basta você subtrair o menor do maior. Então 40 menos 10, a diferença de potencial vai ser 30 volts. Então, se eu fosse escrever isso aqui, eu ficaria assim. Ó. Então a diferença de potencial entre os terminais A e B é 30 volts. Beleza? Então essa que é a ideia de diferença de potencial. E o que seria a resistência, Eugênio? Galera, resistência é basicamente a característica do resistor. E o que é o resistor? O resistor é um elemento do circuito que basicamente apresenta uma resistência, ou seja, uma dificuldade para a passagem da corrente elétrica, beleza? Então, resistores são representados por esses símbolos aqui. Ou pode aparecer também como sendo isso aqui, ó. Ó, um quadradinho, né, um retângulozinho assim, e um fio, tá? Isso aqui também pode representar um resistor, tá? Dependendo da questão que você estiver observando, pode aparecer nesse formato ou nesse formato aqui. No PISM já caiu os dois formatos, tá? Por isso que eu estou deixando vocês a par dessa situação, para vocês não confundirem. Acharem que isso aqui não é resistor? Sim, é resistor também. Isso é resistor, isso também é resistor. Essa é a forma mais usual. É assim que aparece a maioria das questões da maioria dos livros. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Bom, galera, a primeira lei de Ohm diz basicamente isso, que a diferença de potencial é igual à resistência multiplicada pela corrente elétrica. Eugênio, tem que decorar essa fórmula? Sim, é importante você decorar essa fórmula, porque vai facilitar bastante na hora de você resolver as questões, beleza? Show! A segunda lei de Ohm, ela diz o seguinte, que a resistência de um resistor é dada pela resistividade multiplicada pelo comprimento do resistor dividido pela área de secção do resistor. Galera, o resistor, ele pode ser representado nesse formato aqui ou nesse aqui. E quando a gente quer enumerar
a chamada segunda lei de Ohm, a gente costuma usar resistor nesse formato, porque geralmente, quando a gente estuda o resistor nesse formato aqui, ele vai ter um formato cilíndrico. Aí o cilíndrico, como vocês podem lembrar lá da geometria espacial, o cilindro ele tem um comprimento e ele tem uma certa área de secção, né? A área vai ser um círculo e tal. Então, se eu quiser determinar a resistência de um resistor, eu preciso saber a resistividade, o comprimento desse resistor e a área. O que é resistividade, Eugênio? Resistividade é uma grandeza que apresenta um valor para cada material. Então, cada material vai ter uma certa resistividade. Beleza? Tranquilo? Então, basicamente é isso aí, galera. Uma outra coisa que vocês não podem esquecer. Quando a gente pensa em unidade de diferença de potencial, DDP, né, a gente costuma abreviar a diferença de potencial para DDP. Unidade de diferença de potencial, ó, até coloquei aqui sem ver, né, é o volt. Tá? O volt, se a gente for parar para pensar, o volt vai ser o ohm vezes ampere. Mas por que ohm, Eugênio? Olha só, unidade de resistência no Sistema Internacional de Medidas vai ser o chamado ohm. Como é que eu escrevo esse ohm, Eugênio? Assim, tá? Caraca, Eugênio, parece a portinha de uma casa, né? Enfim, é assim que a gente representa o ohm, tá? Esse é o símbolo da grandeza ohm, tá? Então, o ohm multiplicado pelo ampere vai resultar no chamado volt, beleza? Ohm vezes ampere, tranquilo? Belezinha? Show de bola, galera. Então, isso é o básico de eletrodinâmica. Agora a gente vai trabalhar com os elementos do circuito de forma mais específica. Se você quiser bater o seu print aí, pausa um pouquinho, bate o print, beleza? Agora vamos lá, galera. A gente vai trabalhar com os elementos do circuito de forma mais específica. Eu já dei uma introdução básica dos resistores, mas a gente vai ver agora eles com mais profundidade. Então vamos lá. O que seria um resistor? O resistor é um elemento do circuito que basicamente apresenta uma resistência para a passagem da corrente elétrica. Então, olha só. O objetivo do resistor é basicamente dificultar a passagem da corrente. Essa é a ideia básica do resistor, tá? Beleza, vamos lá. E quando a gente pensa numa disposição, numa organização de resistores, a gente vai ter basicamente três tipos, né? Só que a gente costuma ver mais em questões dois tipos, tá? A gente pode ter resistores em série ou resistores em paralelo. Qual que é a diferença, Eugênio? Quando os resistores eles estão em série, eles vão estar nesse formato aqui, ó. Eles estão numa mesma linha, no mesmo fio. E pelo fato deles estarem no mesmo fio, quando for passar uma corrente, a corrente vai ser a mesma para todos eles. Então, se aqui passa uma corrente I1 sobre esse resistor R1, vai passar a mesma corrente I1 no resistor R2 e também no resistor R3. Então, essa é a ideia básica. Resistores em série, eles pertencem ao mesmo fio, logo vão ser percorridos pela mesma corrente. Tranquilo? Belezinha? Uma observação legal aqui. As questões costumam perguntar, por exemplo, a chamada resistência equivalente de um circuito. Se os resistores eles estão em série, a resistência equivalente vai ser basicamente um somatório dessas resistências. Suponha que aqui a resistência é 1 ohm, aqui é 2 e aqui é 3. Se a gente faz um somatório aqui, vai resultar em 6 ohms. Então a resistência equivalente vai ser 6 ohms. Basta você somar, fazer uma soma algébrica das resistências quando eles estão em série para você calcular a resistência equivalente. Então tá aqui, ó, resistência equivalente é um somatório das N resistências que estão lá no circuito. Belezinha? Tranquilo? Show de bola. Agora, olha só, quando a gente tem resistores em paralelo, eles não vão pertencer ao mesmo fio. Olha só, essa que vai ser a ideia. A gente vai ter esses resistores aqui, ó, em fios distintos. Só que tem uma observação importante aqui. Galera, uma observação legal para vocês já saberem, tá? Quando a gente não tem resistor entre um fio e outro, a gente vai chamar esse fio de fio liso. E fios lisos têm o mesmo potencial, tá? Então, se aqui o potencial variar, aqui também vai variar. Por quê? Esse fio é liso, ele não tem resistor. Ah, Eugênio, esse fio aqui também é liso? É. Então, aqui também vai variar, porque não tem resistor. Eugênio, o fio de baixo também é liso? É, não tem resistor, fio liso. Ah, Eugênio, então, partindo do mesmo pressuposto, aqui vai valer B, né? Porque o fio é liso? Isso. E aqui também vale B, né, Eugênio? Isso. Ah, Eugênio, eu estou reparando uma coisa aqui. Todos esses resistores que estão em paralelo estão entre A e B, né? Isso. O que isso significa, gente? Significa que os resistores que estão em paralelo, eles estão sujeitos a uma mesma diferença de potencial. Então, se a diferença de potencial AB aqui for 40 volts, a DDP vai ser 40 volts para o resistor R1, para o resistor R2 e também para o resistor R3. Beleza? Caraca, Eugênio, que da hora. Sim, é bem da hora. Então, fica atento com isso. Se resistores estão em série, eles vão estar sujeitos a uma mesma corrente. Se eles estão em paralelo, eles vão estar sujeitos a uma mesma diferença de potencial, uma mesma DDP, conforme eu coloquei aqui no esquema. Beleza? Eugênio, como é que eu faço para calcular a resistência equivalente quando eles estão em paralelo?
você vai ter que usar essa formuleta aqui. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. Se forem 3 resistores, vai ser mais 1 sobre R3. Se forem 4, até chegar a 1 sobre R4, enfim. Mas tem um bisuzinho quando a gente tem 2 resistores em paralelo. Qual que é o bisuzinho, Eugênio? Quando a gente tem 2 resistores em paralelo, a gente vai usar esse bisu aqui. A resistência equivalente vai ser o produto pela soma, ou seja, o produto dividido pela soma dos resistores. Então, se eu quisesse calcular, por exemplo, a resistência equivalente entre o R1 e o R2, basta eu fazer R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Beleza? Basicamente é isso, gente. Sim, basicamente é isso. Beleza? Agora um conceito bem importante que a gente vai ver também é o conceito de energia potencial elétrica e potência elétrica. Essa parte de energia potencial e potência cai muito na prova do PISM, também cai muito nos vestibulares, tá? Então, olha só, o que seria a chamada potência? Potência, se a gente for pensar lá na mecânica, potência é energia dividida por tempo, beleza? Olha só, como a gente está trabalhando com potência elétrica, vai ser energia potencial elétrica, aquela que a gente calcula, K, Qzão, Qzinho sobre D, beleza? Então, a potência elétrica é dada pela energia potencial elétrica dividido pelo tempo. Né? E existe uma unidade aqui que vocês têm que gravar, tá? Uma conversão que vocês têm que gravar. 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 elevado na sexta joule. Por quê? Olha só, galera. Olha só. Essa conversão aqui ela vai ser importante porque quando a gente pensa em medição elétrica, se a gente for, por exemplo, olhar lá na conta de luz, a gente vai ter um valor em kWh, tá? A energia é dada em joules, mas a gente tem essa conversão aqui para kWh, para ter lá o custo, beleza? Se você olhar a sua conta de luz, você vai notar que está em kWh. Eugênio, tem que saber essa conversão? Sim. Tem como deduzir, Eugênio? Tem como deduzir, mas numa prova que tem várias questões como o PISM, você necessita de fazer as coisas de forma bem rápida, eu não recomendo você tentar converter isso na hora, não. Eu acho bom você ter isso decorado. Vai facilitar bastante a sua vida, beleza? Então guarda isso aí no coração. Potência elétrica, energia elétrica dividida pelo tempo. Belezinha? Show de bola? Vamos à sequência. Galera, agora vamos trabalhar com mais 3 elementos do circuito e a gente já parte para a resolução das questões, beleza? O segundo elemento que a gente vai ver é o gerador. O gerador é basicamente a bateria, né? Uma pilha, um exemplo de gerador, né? Qual que é a ideia do gerador? O gerador ele vai transformar uma energia que não é elétrica em energia elétrica. Então, por exemplo, a gente tem gerador que gera energia elétrica a partir do calor, a partir de energia eólica, beleza? Tem vários exemplos aí. E qual que vai ser a ideia do gerador? O gerador ele tem uma equação bem característica, que é essa aqui. Diferença de potencial igual a E menos RI, onde esse RI, no caso, vai ser resistência e esse I vai ser corrente. Esse E, galera, vai ser a chamada força eletromotriz, beleza? Então, os geradores eles apresentam uma coisa chamada força eletromotriz. E o símbolo do gerador, galera, é esse aqui que eu estou mostrando com o mouse, tá? Ele tem esse símbolozinho aqui. Primeiro o tracinho menor, depois o tracinho maior. Bom, galera, vamos dar sequência. Eu tive que pausar aqui durante um minutinho, porque estava tendo uma gritalhada aqui do lado de fora, né? O pessoal do vizinho aqui, né? Então, olha só. O gerador ele é representado por esse símbolo aqui. Primeiro o tracinho menor, que representa o polo negativo, depois o tracinho maior, que representa o polo positivo. E aqui a gente tem a chamada força eletromotriz, e aqui a gente tem R, que é a resistência interna do gerador, beleza? Show! Galera, existe uma coisa chamada curto-circuito do gerador, tá? Quando isso acontece? Acontece quando a gente vai ter basicamente a diferença de potencial dando zero. Aí no caso, para a gente calcular a corrente de curto-circuito, basta dividir a força eletromotriz pela resistência, beleza? Agora, bisu rápido aqui, geradores em série e geradores em paralelo. Se eu tenho geradores em série e eu quero calcular a força eletromotriz equivalente, basta fazer um somatório das forças eletromotrizes. O mesmo vale para a resistência equivalente, beleza? Eugênio, então bem similar a resistor em série, né? Sim, bem similar. Agora, vamos lá. Se eu tenho geradores em paralelos idênticos, como é que eu faço para calcular a força eletromotriz equivalente? A força eletromotriz vai ser um só. Eugênio, se eu tiver 15 geradores em paralelo iguais, qual vai ser a força eletromotriz equivalente? Vai ser a força eletromotriz de um só. Caraca, Eugênio, eu não sabia disso. É bom você saber, porque as questões costumam colocar, sei lá, 5, 6 geradores em paralelo, para você ficar confuso e achar que tem que fazer igual faz para resistor em paralelo. Não. Quando a gente tem gerador idêntico em paralelo, a força eletromotriz equivalente vai ser basicamente uma só. Beleza? Tranquilo? Galera, agora para a gente não confundir, vamos falar do receptor. O receptor, galera, ele vai ter
uma equação um pouco diferente do gerador, que é essa aqui. Diferença de potencial é igual a esse E com um tracinho aqui, que não ficou muito evidenciado porque a formatação não pegou, tá? Eu vou evidenciar mais esse tracinho para diferenciar. Tá, 2 tracinhos ali. Esse E' aqui é a força contra a eletromotriz, ou seja, é diferente da força eletromotriz. E esse R aqui é a resistência interna do receptor. Beleza? O receptor ele é representado por essa simbologia aqui. Ó, traço positivo primeiro, traço negativo depois. Então você nota, a gente consegue notar que é o oposto do gerador. Verdade, gente? Verdade. Se você olhar aqui, é o oposto do gerador. Tranquilo? Beleza. Galera, agora, olha só. Se a gente for olhar bem, uma coisa que vocês têm que saber, sentido da corrente elétrica. No gerador, vai do polo positivo, do polo negativo para o polo positivo. Ou seja, do polo menor para o polo maior. Né? Da barrinha menor para a barrinha maior. Agora, para o receptor, ao contrário. É do polo positivo para o polo negativo. Ou seja, da barrinha maior para a barrinha menor. Tem que decorar isso, gente? Tem. Porque em questões que envolvem circuitos elétricos, malhas e tal, você vai ter que decorar isso. Porque você vai ter que diferenciar se é um gerador, se é um receptor. Quando a gente for trabalhar com a chamada lei de Ampouillet, para calcular a corrente de circuito, a gente tem que saber se é gerador ou se é receptor, beleza? Então fiquem atentos aí, decorem isso aí, é importante. Galera, para encerrar, o último elemento do circuito elétrico que eu acho importante falar, chamado capacitor. O capacitor ele tem como função primordial, basicamente, armazenar carga elétrica. Simples assim, velho? É, simples assim. E qual que é a ideia do capacitor? O capacitor ele tem uma relação muito grande com a carga elétrica. Em alguns livros, inclusive, o capacitor ele é estudado juntamente com a parte de eletrostática, não é nem com a parte de eletrodinâmica, não. Então, olha só, o capacitor, galera, ele é dado basicamente pelo seguinte, ó. Ele vai ter uma carga que ele vai armazenar, e a carga que ele vai armazenar vai ser dada pela capacitância multiplicada pela diferença de potencial. Aí que entra a eletrodinâmica que a gente conhece aqui, beleza? Tranquilo. Olha só, gente, essa capacitância ela vai ser dada pela carga dividida pela DDP, concorda comigo? Eu só estou passando essa DDP que está multiplicando para o lado dividindo. E qual que vai ser a unidade de capacitância? A unidade de capacitância vai ser o chamado Farad. Beleza? Farad. Não é Faraday não, tá? É Farad. Beleza? Essa é a unidade, Farad. Não é Faraday, pelo amor de Deus. Tranquilo? Beleza? Cara, agora só para a gente encerrar. A energia que o capacitor armazena é dada pela carga multiplicada pela DDP dividido por 2. Beleza? E olha só, tem um bizu bem simples aqui para vocês diferenciarem capacitores em série e capacitores em paralelo. Eu guardava assim quando eu estava estudando. O capacitor em série é igual ao resistor em paralelo. E o capacitor em paralelo é igual ao resistor em série. Como assim, gente? Se eu quiser calcular a capacitância equivalente de vários capacitores em série, eu vou ter que usar aquela mesma forma que eu uso para resistores em paralelo. Agora, se eu quero calcular a capacitância equivalente para capacitores em paralelo, eu vou ter que usar a mesma forma que eu uso para resistores em série. Então é só você decorar. Capacitor em série é o mesmo que resistor em paralelo. A fórmula é a mesma. E capacitor em paralelo é a mesma forma para resistor em série. Beleza? Basicamente é isso, galera. O que eu vou fazer agora? Eu vou pausar aqui rapidinho, vou apagar a lousa, tá? Para a gente ter o espaço todo vago e vou começar com a resolução das questões. Se você quiser bater o seu print, bata o seu print aí agora que eu já vou apagar. Belezinha? Então, dentro de alguns segundinhos eu volto com a resolução das questões. Beleza? Vamos lá. Beleza, galera? Agora sim, vamos iniciar a resolução das questões. Primeira questão, Canopismo de 2003, diz o seguinte: para economizar dinheiro com sua conta de luz, você deve aprender a calcular o consumo de energia elétrica em sua casa, que é fornecido em sua conta na unidade de kWh, conforme eu falei para vocês. Considere que seus aparelhos domésticos são os indicados na tabela abaixo, juntamente com sua respectiva potência e uma estimativa de tempo de uso. Considerando que o preço do kWh é 50 centavos, ou seja, 1 kWh é 50 centavos, seu gasto com a conta após um mês, está mandando considerar que um mês tem 30 dias, será de... Então olha só, galera, vamos lembrar da formuleta lá. Acabei de falar para vocês, né, que quando a gente pensa em potência, a potência vai ser igual a energia dividida pelo tempo, né? Potência elétrica vai ser energia elétrica dividida pelo tempo. Só que no caso aqui, a gente quer calcular o gasto. Para calcular o gasto, a gente vai ter que calcular a energia total. E pensando em calcular a energia, a gente vai ter que fazer energia igual a potência vezes o tempo. Até aí tudo bem, né, gente? Tudo bem, gente? Beleza. Agora, olha só. Note que a questão está pedindo para a gente calcular
a energia em kWh. Então, a gente vai ter que determinar a energia em kWh. Logo, a nossa potência que foi fornecida aqui, ela está em watts. Eu vou ter que converter para kW. E, Eugênio, como é que eu faço isso? Simples, galera. É só você lembrar que esse K equivale a 10 elevado ao cubo. Beleza? 1 km não é 1000 metros? Por que é 1000 metros? Porque esse K equivale a 10 ao cubo. Tá? Então, 10 ao cubo metros equivale a 1 km. Ou seja, 1 km 1000 metros. Tranquilo? Só para vocês lembrarem aí para ficar fácil. Tá? Então, olha só, eu vou ter que calcular a energia gasta pelo chuveiro, que eu vou chamar de E1. Tá? Então, eu vou ter uma energia E1 para o chuveiro, uma energia E2 para o ferro de passar e uma energia E3 para a geladeira. Vou ter que somar a energia total, assim eu vou calcular o custo por mês aí, beleza? Como é que a gente faz isso? Primeiro, vamos calcular a energia E1. Primeiro eu vou passar essa potência aí que está de watt para quilowatt. Então, eu tenho 2000 watts. Isso aí é o mesmo que 2 vezes 1000. E 1000 é o mesmo que o K, né? Então, a potência é 2 kW. Concorda comigo? Até aí tudo bem, né? Então, nossa potência já está em kilowatts. Até aí tudo bem. Já temos a nossa potência. Agora, olha só. Eu já tenho a potência. E o tempo, Eugênio? O tempo é 20 minutos. 20 minutos eu tenho que passar para a hora, né, Eugênio? Sim. Olha só. 1 hora tem 60 minutos. 20 minutos vai ser 1/3 de 1 hora. Então, é 1/3 de hora. Beleza? Eu já converti aqui, mas é só você fazer a regrinha de 3, tá? Beleza. Até é só isso, gente? Não, olha só. São aparelhos que vão ser usados durante um mês. Então você vai ter que multiplicar por 30 aqui, para levar em conta os 30 dias. Beleza? Você vai ter que fazer isso para todos os aparelhos aqui. Tá? Com exceção para o ferro, que já está dando aqui o número de horas por mês. Beleza? Tranquilo. Então aqui ó, é 20 minutos por dia. Tá? Então, a cada um dia, a gente vai ter esse tempo de uso aqui nessa potência. Por isso que eu tenho que multiplicar por 30, para considerar o mês todo. Tá? Eu posso simplificar por 3 aqui, por 3 aqui. Aqui fica 1, aqui fica 10. Isso vai resultar aqui para a gente em 20 kWh. Beleza? Então, primeira parte já foi, 20 kWh. Agora, olha só. Eu tenho que calcular aqui o E2, né? O E2, olha só, a nossa potência. Vamos lá, a potência aqui para o ferro de passar é 4.000 watts. É o mesmo que 4 vezes 1000, 1000 equivale a K, então é 4 kW a potência. Então a potência é 4 kW, beleza? O tempo em horas, né? O tempo em horas aqui é 4,5 horas por mês. Então já foi dado em horas e é para o mês todo. Então não precisa multiplicar por 30, né, Eugênio? Não precisa, porque já está incluindo aqui o mês todo. 4,5 é o mesmo que 45 sobre 10. Quando você faz 45 vezes 4 é 180. Dividido por 10, 18. Então 18 kW. Até aí tudo bem, né? Agora o mesmo cálculo você faz aqui para o E3. Né? E3, que vai ser geladeira. Geladeira, 200 watts. 200 é o mesmo que 0,2 vezes 1000, que é K. Então, vai ser 0,2 watt. 0,2 é o mesmo que 2 sobre 10. Vamos lá. O tempo em horas, 24 horas. O tempo durante um mês, né? Isso aqui por dia. Então, vou ter que multiplicar por 30 para chegar no mês. Beleza? Simplifico esse zero aqui com esse zero aqui. Vai ficar, olha só. Vamos lá. 2 vezes 24 vai resultar em 48. Vezes 3 vai resultar em 144. Por que 144, Eugênio? 3 vezes 40, 120. 3 vezes 8, 24. 24 com 120, 144. Então, 144 kWh. Beleza? Então, basta a gente fazer um somatório disso aqui tudo. Beleza? Que a gente vai encontrar o valor gasto. Tá? Então, vai ficar 144 mais 20 com 18, 38. Então, vamos lá. 4 com 8 são 12, vai 1 aqui, aqui 8, 2. Então, 182 kWh é o total de energia gasta. 1 kWh é o que você, para usar, a cada 1 kWh você paga 50 centavos, que é o mesmo que meio real. Meio real, tá? Meio real. 50 centavos é metade de R$1, óbvio, né? Então, para 182 kWh eu vou gastar uma quantidade X reais. Então, basta multiplicar cruzado. Essa quantidade que eu vou gastar vai ser metade de 182, que vai resultar em R$91. Esse vai ser o custo aí que vai ser pago
para utilizar todos esses aparelhos aí durante o mês todo, beleza? Então o gabarito para nossa questão é a letra D de Deus, beleza? Uma questão tranquila, basta você ficar atento aí com essa questão da potência, tá? E ficar atento com essa informaçãozinha aqui por mês para não confundir e não achar a resposta, tá bom? Beleza, galera? Segunda questão aí também, piso 2003, vamos lá. O circuito elétrico abaixo contém uma fonte ideal de tensão V0, dois resistores com resistências R1 e R2, um capacitor de capacitância C. Beleza. Inicialmente descarregado e um amperímetro A. Galera, vamos lembrar uma coisa. Amperímetro é basicamente um aparelho que tem como função medir corrente elétrica. Voltímetro tem como função medir voltagem. Beleza? Diferença de potencial no caso. Tá bom? E uma observação importante. O capacitor, galera, lembra que eu falei para vocês que a função dele é armazenar a carga? Lembra, gente? Você falou nisso da aula. Então, olha só. A partir do momento que o capacitor ele é ligado a um circuito, ele já é carregado. E a partir do momento que ele é carregado, não passa mais corrente sobre esse capacitor. Beleza? Tranquilo? Show! Agora, vamos lá. Aqui a questão fala algumas informações aqui, a gente vai ter que analisar. Tá? Mas para começar aqui, eu vou considerar que aqui a gente tem um certo ponto A e aqui um certo ponto B. Tá? Só para facilitar a nossa vida. Aqui a gente tem o mesmo ponto A, porque é um fio liso, não tem resistor, né, gente? Não tem resistor, é fio liso. Então, potencial é o mesmo, né, gente? Sim. O mesmo vale aqui para baixo, gente? Vale aqui para baixo também. Por que eu estou explicando isso? Porque vai ser útil na hora da gente fazer as questões mais pesadinhas, tá bom? Vamos lá. Olha só. Muito tempo após a chave S ser fechada, então olha só, chave S foi fechada. Se a chave S foi fechada, esse capacitor aqui, eu esqueci de representar lá na aula que o símbolo do capacitor é esse aqui, tá? Você vai ter isso aqui, tá? Dois tracinhos de mesmo tamanho, tá? Para diferenciar de fonte de tensão. Isso aqui, por exemplo, é um gerador, tá bom? Beleza? Vamos lá. Olha só. Então, olha só. Aqui a gente vai ter o nosso gerador. Daqui vai sair uma certa corrente I. Beleza? Então, sai do polo negativo para o polo positivo. Então, isso aqui é um gerador. Tá? E essa corrente vai passar aqui pelo resistor R1, pelo resistor R2. Eugênio, ela não vai passar aqui no amperímetro, não? Não, porque olha só. A partir do momento que ligou esse circuito aqui, o capacitor está carregado. Então, não vai passar corrente aqui. Sério, gente? Sério. Então, a medida do amperímetro ele não vai ter medida. Beleza? Então, está errado isso aqui. Beleza? Aqui vai passar uma certa corrente I. Só que essa corrente I, ela não vai sair daqui. Ela vai ficar restrita a esse pedacinho aqui do circuito. Ó. Essa parte que eu estou mostrando com o mouse. Essa parte que eu vou achurar em amarelo aqui, a corrente não vai passar, porque o capacitor já está carregado. Não tem por que essa corrente passar ali. Tá? Ela só passaria ali se o capacitor estivesse descarregado. Beleza? Tranquilo? Show? Beleza, né, gente? Então vamos lá. A diferença de potencial do resistor R1 será igual à fonte de tensão V0. Certo ou errado isso aqui, gente? Bom, obviamente isso aqui está errado, né? A questão basicamente fala que a diferença de potencial aqui, ó, do resistor R1, ó, vamos lembrar, a diferença de potencial é U igual a RI, né? Então, olha só, está falando que a diferença de potencial é a mesma diferença de potencial do gerador aqui. É igual a tensão da fonte. Está errado, né? Aqui, se por exemplo a gente chamar de A, vai ser o mesmo A de cá fechando o circuito. Só que aqui eu não posso falar, que eu não posso garantir que é B. Beleza? Então está errada essa letra B de Brasil aqui, tá? Letra C, galera, fala que a diferença de potencial do capacitor será igual a R2 V0 R1 mais R2. Galera, olha só. Para eu calcular a diferença de potencial que o capacitor vai estar sujeito, eu vou ter que calcular a diferença de potencial que o resistor R1 vai estar sujeito. Tá? Porque a diferença de potencial é a mesma para os dois. Tá? Então, olha só. Primeiro tem que calcular o valor dessa corrente I. Galera, olha só. A corrente I vai ser dada pela força eletromotriz dividida pela resistência equivalente. Isso aqui a gente chama de lei de Ohm-Pouillet. Tá? Lei de Ohm-Pouillet, perdão. Então, essa corrente I vai ser dada por V0. A força eletromotriz aqui vale V0. Tá? V0 dividido por R1 mais R2. Até aqui tudo bem? Tudo bem, Eugênio? Beleza, então esse é o valor do I. Até aí tudo bem, né, gente? Tudo bem, Eugênio, estou entendendo legal. Show. Agora, olha só. Se eu quero calcular o valor da DDP do resistor R1, o tal do U1, eu vou ter que fazer R1 vezes o valor de I. E o I vale V0 dividido por R1 mais R2. E aqui está errado, né? O certo seria botar aqui no caso o R1, está botando o R2, então está errado. Então a diferença de potencial do capacitor não vai ser
R2V0 por R1 mais R2. Vai ser R1V0 sobre R1 mais R2. Tá? Se tivesse um R1 no lugar do R2, estaria certo. Então, olha só. A letra D fala para a gente o seguinte, ó, a corrente medida pelo amperímetro será zero. Sim, eu falei isso no início da questão. Por quê? Por que não vai passar a corrente ali? A partir do momento que você liga a chave, o capacitor vai estar carregado. Se o capacitor está carregado, não tem motivo para a corrente passar ali. Beleza? Tranquilo? A letra E fala que o capacitor vai continuar descarregado. Está errado. Guardem isso no coração de vocês. A partir do momento que vocês ligam um circuito, o capacitor ele vai se carregar. Tá? Se você quiser descarregar o capacitor, você vai ter que ligar a chave, você vai ter que abrir a chave de novo. Mas a partir do momento que você conecta a chave, o capacitor está carregado. Se ele está carregado, não vai passar corrente naquele trecho que está o capacitor. Beleza? Tranquilo? Então é isso, galera. 2 questões aí já foram para conta. Vamos aí, mais questões? Vamos lá. Terceira questão também do PISM de 2003, tá? Diz o seguinte, ó. O circuito elétrico abaixo contém uma fonte ideal de tensão V0, um resistor de resistência R, uma bobina de indutância L e uma chave S, inicialmente aberta. Beleza, galera? Então, olha só. A questão basicamente pede para a gente determinar o gráfico que melhor representa a variação de corrente no circuito. Tá bom, galera. A gente sabe que para calcular a corrente, conforme aquela lei que eu usei ali agora no outro exercício, a corrente vai ser igual a força eletromotriz dividida pela resistência equivalente. Na verdade, se a gente for pensar mais a fundo, a corrente vai ser em um circuito qualquer, é dada por isso aqui, ó. A corrente de um circuito é dada pela força, pelo somatório das forças eletromotrizes menos o somatório das forças contra a eletromotriz dividido pela resistência equivalente. Mas por que eu coloquei aquela forma reduzida no outro exercício aí? Porque só tinha um gerador, tá? Quando você tiver gerador e receptor e quiser calcular a corrente, você vai ter que somar o total de forças eletromotrizes e subtrair o total de forças contra a eletromotriz e dividir pela resistência equivalente. Assim você vai calcular a corrente do circuito. Como a gente, no caso aqui, a gente só tem um gerador, a corrente sai do polo negativo, vai para o polo positivo. Então, isso aqui é o gerador. Como a gente só tem gerador, não tem receptor, a gente não tem força contra a eletromotriz. Então, o somatório vai ser zero, logo a corrente vai ser basicamente o somatório das forças eletromotrizes, ou seja, vai ser a força eletromotriz dividido pela resistência equivalente. Beleza? Galera, olha só. Qual que é a ideia? Quando essa chave S ela é fechada, o que vai acontecer? A corrente ela iniciava aqui, só que com a chave aberta ela não passa. Ela não tem como a corrente passar com chave aberta. Beleza? A partir do momento que essa chave ela é fechada, a corrente ela vai passar a transitar aqui no circuito de buenas. Então vai transitar aqui, vai passar aqui, né, por essa bobina aqui, que não vai interferir em basicamente nada no circuito, vai passar por esse resistor R aqui. E olha só, a partir do momento que você fecha esse circuito, esse gerador aqui, ele vai fornecer energia para o circuito. Com isso, ele vai ser o gerador de corrente, tá? Então, olha só, essa fonte de tensão aqui, ela é constante. Então, esse V0, o valor desse V0 não vai se alterar com o tempo. Vai, Eugênio? Não, ele é constante. Se a força eletromotriz vale 40 volts, ela vai continuar valendo 40 volts. Não vai se alterar. Beleza? Eugênio, essa resistência aqui também é constante? Sim, também é constante. Olha só, se o resistor ele vale 20 ohms aqui, vale 20 ohms, tá? Eugênio, se fosse um reostato, galera, o reostato é um resistor de resistência variável. Aí você teria que tomar um pouco de cuidado. Mas no caso aqui não é um reostato. Eugênio, como é que eu vou saber se é reostato? O reostato ele tem esse símbolo aqui, tá? O reostato ele é um resistor normal com uma seta aqui. É um resistor de resistência variável. Como não tem uma seta, é um resistor. Resistor tem resistência constante. Galera, olha só, conforme eu já falei para vocês, a corrente é dada pela fonte de tensão, ou seja, pela força eletromotriz dividida pela resistência equivalente. Beleza? Tranquilo, Eugênio? Olha só, galera, eu acabei de falar com vocês que a fonte de tensão é constante. Então isso aqui é constante. A resistência também é constante. Então concorda comigo que o valor de corrente ele vai ser o mesmo? Pode ser a qualquer hora depois que fechou o circuito. Passou uma hora que fechou o circuito, passou duas, passou três, passou um dia que fechou o circuito. A corrente vai ser a mesma? Vai. Então, o gráfico que melhor representa a variação da corrente vai ser o seguinte: o gráfico onde a corrente está constante. Se a gente olhar aqui, ó, nesse gráfico aqui a corrente não está constante, nesse outro também não está constante, nesse outro também não está, nesse outro aqui ela está constante em apenas um trecho. Então, o gráfico que melhor representa é o gráfico da letra D. Note que a corrente ela é constante, ó. Ela segue o mesmo padrão. Beleza? Então já achamos o nosso gabarito. Beleza? Tranquilo? Galerinha, vamos à sequência agora. PISM 2004 aí, tá? Uma questão aí
que envolve muito aquela parte que eu falei com vocês. E olha só, galera, já vou deixar um bizu aqui para vocês, bizu muito bacaninha. Sempre que a gente for pensar em potência dissipada, a gente vai pensar em RI ao quadrado. Aí, Eugênio, potência dissipada sempre vai ser essa forma? Sempre. Vai ser essa forma para resistor, vai ser essa forma para gerador e vai ser essa forma para receptor. Tá? O que vai variar é potência útil e potência total, mas não vou me aprofundar muito nisso aqui, porque a gente vai ter uma segunda aula, tá? Um aulão de revisão aí, onde eu vou pegar uma questão bem específica com vocês de circuito. Tá? Se tudo der certo, eu vou conseguir postar essa aula aí antes da semana que vem, talvez. Né? Não sei quando esse vídeo vai ser publicado, né? Mas acredito que eu consiga postar tudo antes da prova, tá bom? Vamos lá, gente. Então, olha só. No trecho do circuito elétrico ao lado, os resistores têm resistência de 4 ohms e podem dissipar no máximo 64 watts. Cada um sem que se aqueçam excessivamente, ou seja, sem se queimar. Então, a potência máxima que eles podem dissipar é essa. Tá? Se ele dissipar uma potência superior a essa, o resistor queima. Tá? Ele vai entrar em curto-circuito e vai queimar. Beleza, gente? Entendi legal. Agora, olha só, logo pode-se afirmar que a potência máxima nesse trecho, que esse trecho pode dissipar é... Galera, olha só, questão muito simples. Se a questão fala que a potência máxima que pode ser dissipada é 64 watts, qual que é a ideia? A resistência é constante. Então a gente tem que calcular, no caso, a corrente máxima que pode passar por um resistor de 4 ohms. Sério, gente? Sério. Então, olha só. Então, eu tenho que a resistência vale 4, quero calcular o valor da corrente máxima. Então, a corrente máxima ao quadrado vai ser igual a 64 dividido por 4. 64 por 4 é 16. Valor da corrente aqui vai ser a raiz de 16. Eugênio, vai ser mais ou menos 16? Não, vai ser só a raiz de 16. Vai ser só mais a raiz de 16, no caso. Vai ser só 4 ampere. Por que, Eugênio, não pode ser menos 4 ampere? Não existe corrente negativa. Tá? Ah, Eugênio, em leis de Kirchhoff, a gente vai ter corrente negativa de acordo com o que a gente estipula. Mas não é para uma outra aula. Tá? Pensando em circuitos normais, não vai ter corrente negativa. Então a corrente máxima que passa por um resistor de 4 amperes, por um resistor de 4 ohms, é 4 amperes. Beleza? Isso aí tá tranquilo, né? Tranquilo. Agora olha só. A questão quer saber a potência máxima que vai passar por esse trecho de circuito. Tá? Então olha só. Eu vou ter que calcular a resistência equivalente aqui entre esses dois resistores. Tá? Eles estão sujeitos a uma mesma DDP. Tá? Se eu considerar que aqui vale, sei lá, A e aqui vale B, aqui vai valer B, aqui vai valer A, aqui vai valer A e aqui também vai valer B. Então, galera, eles estão em paralelo. Logo, para calcular a resistência equivalente entre essas duas resistências aqui, é só fazer aquele bizu. Resistência equivalente entre dois resistores em paralelo é só fazer o produto da soma pela diferença. Na verdade, o produto da soma... Perdão, gente, eu pensei no produto notável aqui. Vai ser o produto pela soma. Perdão, gente, realmente eu pensei no produto notável aqui. Tá? Então vai ser o produto dos dois, 4 vezes 4, 16, sobre a soma dos dois. 4 mais 4, 8. 16 por 8, 2. Então, 2. Então eu posso substituir esses dois resistores de 4 aqui em paralelo por um simples resistor de 2. Beleza? E esse resistor de 2 vai estar em estéreo com o resistor de 4. E qual que vai ser a ideia? A corrente máxima que pode passar por esse resistor de 4 é uma corrente de 4 amperes. E como eles estão em série, a corrente que vai passar em um vai passar no outro. Beleza? Então a corrente que tem que passar aqui necessariamente é uma corrente de 4 amperes. Beleza? Tranquilo? Show! Então, olha só. A corrente que vai passar nesse trecho aqui já se sabe que ela é de 4 amperes. Beleza? Ah, Eugênio, eu vou ter que calcular a potência dissipada para cada um aqui somar? Você pode fazer isso, só pode calcular o equivalente aqui dos dois que estão em série, vai ser 6. Né? Eu posso substituir esses dois em série por um único de 6 amperes. 6 ohms, perdão, gente. Tá? Aí você, sabendo que o equivalente dos dois aqui em série é um só de 6 ohms, você vai saber que a corrente aqui vai continuar sendo 4 amperes. Tá? Aí você calcula a potência dissipada aqui. A potência máxima que pode ser dissipada nesse trecho do circuito vai ser a resistência 6, a corrente 4, 4 ao quadrado 16, 6 vezes 16, 96, 6 vezes 10, 60, 6 vezes 76, 16 com 60, 96. Gabarito letra D de Deus. Beleza, galera? Mais uma questão feita aí. Beleza? Show de bola, né? Parece difícil, mas conforme eu falei para vocês, é praticar, fazer bem aí a prática, que os exercícios conseguem sair com mais facilidade. Beleza? Bom, vamos lá.
Mais uma questão, galera. Essa questão aqui, ela também entra muito nessa vibe de potência, tá? Eu vou pausar aqui rapidinho só para apagar um pouco a lousa para a gente ter mais tempo, beleza? Então vamos lá. Beleza, galera, estamos de volta. Antes da gente iniciar a leitura dessa questão aqui, ó, eu vou escrever aqui rapidinho com vocês algumas fórmulas de potência. Eu já escrevi agora aquela de potência dissipada, mas ó, também é bom a gente saber o seguinte, ó, potência total a gente pode escrever como sendo UI, tá? Que é a DDP multiplicada pela corrente. Na maioria dos casos, quando a gente quiser calcular potência total, a gente vai usar essa formuleta aí. Sempre que a gente estiver trabalhando com situações que envolvem eletrodoméstico, algo assim, e tiver lá a corrente, a DDP, a potência total, a potência máxima vai ser calculada pela DDP vezes a corrente. Eugênio, em gerador e receptor são casos específicos, que não caíram no PISM ainda, pelo menos eu não me recordo de ter visto cair no PISM ainda. Tá? Se vocês quiserem, eu até posso falar sobre esses tópicos na outra aula que eu vou fazer lá na aula de revisão. Se vocês quiserem, deixem no comentário que eu faço. Mas agora eu estou pensando no que mais cai aqui para vocês, tá bom? Agora vamos lá, vamos ler essa questão aí do PIS 2006. Vamos lá, gente. Diz o seguinte, ó. Um estudante tem em seu quarto um abajur, aí falou que a potência é 60 watts, perdão, né? Um fiel de passar roupa, potência 720 watts, um rádio de potência 12 watts, né? Um aquecedor de potência 1200 watts, um aspirador de pó que tem potência igual a 840 watts. O eletricista informou a ela que a única tomada que existe no seu quarto é ligada a um fio que suporta no máximo uma corrente de 16 amperes e que a rede elétrica tem uma voltagem de 120 volts. Ela poderá ligar simultaneamente nessa tomada, galera, simultaneamente, só para vocês não esquecerem, simultaneamente ao mesmo tempo, tá? Então a questão é saber quais aparelhos ela pode ligar ao mesmo tempo que não vai dar nada, não vai dar ruim, não vai queimar nada. Como é que eu vou fazer isso aí, Eugênio? Vamos lá. Já deu o valor da corrente, não deu? Não deu a DDP? Deu, Eugênio? Então olha só, filho, aqui é tranquilo. Basicamente você vai fazer o seguinte: você vai multiplicar a DDP pela corrente, beleza? Então vai ser 120 vezes 16, tá bom? Tranquilo? Bom, fazendo a conta aqui, né, a gente pode fazer, por exemplo, 10 vezes 120 vai dar 1.200. 6 vezes 120 vai dar 720. Então, 720 mais 1.200, 1.920 watts. Então, essa é a potência máxima que a tomada suporta sem dar tchutchu, sem dar ruim, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui qual que vai ser a nossa resposta, tá bom? Então, galera, qual vai ser a ideia? A gente vai ter que notar o seguinte, ó, o total de aparelhos vai ter que resultar uma potência menor ou igual a essa aqui, tá? Maior que essa não tem como. Então vamos lá. Aquecedor e aspirador de pó. O aquecedor já tem 1.200, tá? Aspirador de pó 840, vai resultar em 2.040 watts, não pode. Aquecedor, ferro de passar, aspirador de pó, também não pode. Se tem um aquecedor e o aspirador de pó, já vai bater 2.040 watts, conforme eu falei. Então não tem como, tá bom? Vamos lá. O aquecedor a gente já sabe que é 1.200. Abajur, 60. Ferro de passar roupa. Ferro de passar roupa está onde aqui? 720, já não vai dar também. Já não vai dar também. Vai passar, gente. Então, ó, vai ficar aqui assim, ó. Aquecedor, 1.200. Ferro de passar 720, já deu 1920, mas o abajur não tem como, né, gente? Se fosse o ferro de passar roupa, o abajur dava na verdade, pera lá. Fosse ferro de passar roupa, se fosse só o aquecedor e o ferro de passar roupa, dava tranquilo, tá? Agora vamos lá. Abajur, ferro de passar roupa e rádio. Vamos lá. Abajur 60. Ferro de passar roupa, pera lá. 720. Mais o rádio é 12. Pô, Eugênio, dá, né? Dá. Ó, 792 watts. Já temos a nossa resposta aqui, tá? Aqui já descambou tudo, né? Aspirador de pó, aquecedor, não tem como, né, gente? Então, tá aí. Beleza? Tranquilo? Galerinha, eu só vou pausar um pouquinho aqui para eu tomar uma água, que a minha garganta tá muito seca. Beleza? Eu já volto.
Beleza, galera? Já tomei minha água Décala hidratada marota. Agora sim a gente pode dar sequência na resolução das questões. Vamos lá. Próxima questão aí, caiu no PISM de 2015. Diz o seguinte pra gente, ó. Durante uma aula prática de física, o professor pediu que os alunos medissem a corrente elétrica total que atravessa o circuito mostrado na figura abaixo, em duas situações distintas. Primeira situação com a chave S aberta, segunda situação com a chave S fechada. A questão manda a gente desprezar a resistência interna da bateria e fala que a resistência R1 vale 8 ohms, a resistência R2 vale 2 ohms e que a fonte de tensão vale 32 volts. Está pedido para a gente calcular basicamente a corrente elétrica total em duas situações. Primeira situação com a chave S aberta, segunda situação com a chave S fechada, beleza? Então é para seguir essa ordem, tá? Na resposta a gente vai ter que colocar primeiro com a chave aberta e depois com a chave fechada. E o que vai significar se a chave S está aberta ou fechada? Olha só. Se essa chave S ela está aberta, significa que a corrente que sai aqui do gerador, ó, do polo negativo para o polo positivo, ela não vai passar por esse resistor R2 com a chave aberta. Porque olha só, com a chave aberta, esse resistor, o fio do resistor não vai estar conectado com o circuito. Note que a corrente ela vai fazer esse movimento aqui, beleza? Vai ser um movimento cíclico e periódico, tá bom? Então, olha só, com a chave aberta, a corrente vai passar por esse resistor aqui, o resistor R1. Então essa corrente, ó, ela vai percorrer isso aqui tudo e vai passar pelo R1, beleza? Então para calcular a corrente total com a chave aberta, aí olha só, vou ter que lembrar que a corrente é dada pela força eletromotriz dividida pela resistência equivalente. Tá? Tem aquela formuleta toda tal, mas conforme eu já mostrei para vocês aqui, só tem gerador, não tem receptor, então não preciso nem pensar naquela fórmula grandona que eu mostrei. Tá? Então olha só, a força eletromotriz vale 32 volts, e como eu estou pensando somente na chave aberta, significa que a resistência equivalente, que no caso vai ser só o R1, né? Então ela vai passar só pelo R1, então a resistência equivalente vai ser o R1, que vale 8 ohms. Então a corrente I1, eu vou chamar de I1 porque é a primeira situação que o exercício está pedindo. Tá? Então a primeira situação, I1, vai ser 32 por 8, isso vai resultar em 4 amperes. Beleza? Então já temos uma parte da nossa resposta, tá? E como pede primeiro com a chave aberta, depois com a chave fechada, se a resposta não começar com 4 amperes já está errada. Então, com isso a gente elimina a letra A, a letra B e a letra D, né? Caraca, Eugênio, então ficaria só entre duas? Sim, agora olha só, com a chave fechada, a gente vai ter essa situação aqui. Deixa eu só melhorar a espessura disso aqui. Com a chave fechada, a gente vai ter isso aqui, ó. Olha só, eu vou considerar, por exemplo, que isso aqui é um certo ponto A, tá bom? E eu vou considerar que aqui é um certo ponto B. Como isso aqui é um fio liso, aqui também vai valer B. Concorda comigo? Concorda, Eugênio? Como isso aqui é outro fio liso, aqui também vai valer B. Concorda que isso aqui também é outro fio liso? Concorda, Eugênio? Então aqui também vai valer B. Concorda comigo que com a chave fechada, esses dois resistores eles vão estar em paralelo? Por que em paralelo, Eugênio? Eles vão estar sujeitos à mesma diferença de potencial. A diferença de potencial aqui, ó, vai ser o potencial de B menos o potencial de A. E aqui também, potencial de B menos o potencial de A. Beleza? Então note que aquele conceito que eu expliquei para vocês está sendo usado agora. Beleza? Então para a gente calcular a corrente na situação 2, onde a chave vai estar fechada, eu vou ter que calcular a primeira resistência equivalente aqui. E como esses dois resistores eles estão em paralelo, eu posso usar aquele macetinho, né? Produto pela soma, para calcular a resistência equivalente, né? Pode, gente? Pode. Então, olha só, você vai fazer o seguinte. O produto aqui, vamos lá, 8 vezes 2, 16. 8 vezes 2, né? 8 vezes 2, 16. 8 mais 2, 10. Aí olha só, 16 sobre 10, 1,6. 1,6 ohm, então, seria a nossa resistência equivalente. Beleza? Tranquilo. Agora a gente vai calcular a corrente. A corrente vai ser uma tal de 2. E 2 vai ser igual a força eletromotriz dividida pela resistência equivalente. Resistência equivalente que vai ser 1,6. Galera, olha só. Se isso aqui fosse 16, daria 2. Como é 1,6, vai dar 20. Então dá 20 amperes. Então o gabarito para a nossa questão, galerinha, só pode ser letra E de Eugenial. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Vamos à sequência, galera. Beleza, galera, vamos à sequência. Próxima questão aqui é uma questão discursiva. E isso daqui eu sei que deixa o pessoal de cabelo em pé. Porque questões discursivas do PISM 3 na parte de eletrodinâmica geralmente são bem complicadinhas, né? Verdade,
tá? Isso aí é um fato, mas se você preparar da forma correta, você não vai ter dificuldade com esse tipo de exercício, tá? Vamos lá. Diz o seguinte questão: durante uma aula de projetos elétricos, o professor pediu que os alunos construíssem um circuito elétrico como mostrado abaixo. Os resistores R1, R2, R3 e R4 têm resistências iguais a 2, 4, 5 e 7 ohms, respectivamente. O circuito é alimentado por uma bateria de 6 volts com resistência interna desprezível. Beleza. A questão pede para a gente calcular a corrente total que atravessa o circuito. E galera, esse tipo de questão aqui é o tipo de questão que é muito fácil da pessoa olhar essa disposição aqui do circuito e achar que os resistores estão em série. Pô, gente, você ensinou, né, que os resistores assim, ó, tá tudo em série. Sim, nesse formato que está aqui tá em série, mas olha só como é que você vai ter que pensar aqui para você não fazer coisa errada. Olha só, considera que isso aqui é um ponto A, para início de conversa. Se aqui é A, aqui também é A, porque é fio liso. Concorda comigo? Concorda, Eugênio? Mas olha só, concorda que daqui para cá é fio liso também? Então vale A. Daqui para cá também é fio liso, vale A. Daqui para cá também é fio liso, também vale A. Caraca, Eugênio, não tinha enxergado isso. Então, comece a enxergar. É uma sacada que vocês têm que ter em questões desse tipo. Se você pensa que esses resistores estão todos em série aqui, você vai achar a resistência equivalente, somando aqui vai dar 12, 18, vai achar a corrente 1 sobre 3 ampere, 0,33 ampere. Você vai achar que está certo quando você, na verdade, está errado. Tá? Considera que esse ponto aqui vale um certo valor B. Você pode pensar assim, ó, A aqui, B aqui, tá? A diferença de potencial vai ser AB, tá bom? Pode pensar assim, tá bom, gente? Vamos lá. Agora, olha só, galera. Se a gente reparar bem aqui, a gente vai ter o seguinte. Aqui a gente vai ter B também, porque é fio liso. E aqui B também, porque é fio liso. E aqui B também. Então, olha só. Que legal. O resistor R1, ele está entre os potenciais A e B. O resistor R2 está entre os potenciais A e B. E esses dois resistores aqui, R3 e R4, eles estão entre os potenciais A e B. Os resistores no caso, R3 e R4, eles estão sim em série, tá? Mas olha só, R1 está em paralelo com R2, que está em paralelo com o resultante desses dois aqui. Então eu poderia escrever o seguinte, ó. Olha como é que eu poderia escrever esse circuito malucaço. Olha só, galera, para facilitar a visualização, olha só que lindo. Olha como é que já diminuiu o circuito. Como é que ficou fácil de visualizar. Olha só, aqui eu vou colocar o R1. O R1 vale 2 ohms. O R2 vale 4. Olha só, esse aqui de baixo vai ser o equivalente do R3 com o R4 em série. Como eles estão em série, eu posso substituir por um só, com a resistência sendo o somatório das resistências. Então aqui eu posso colocar simplesmente um 12. Tá bom? Simples assim. Beleza? Tá aí tudo bem? Agora olha só, você pode usar aquele bizuzinho que eu falei para vocês. Ó, aqui a gente tem dois resistores paralelos. Você pode fazer o produto pela soma aqui. 12 vezes 4 sobre 12 mais 4. Você pode pensar assim? Pode. Então 48 dividido por isso aqui vai dar 16. Então isso aqui vai resultar simplesmente em 3. Beleza? Então 3 ohms. Então eu posso substituir esses dois por um simples de 3 ohms. Pode, gente? Pode. Aí você escreve aqui de novo. Só que agora você vai escrever aqui o R1 em série com esse outro aí que for o resultante. Tá? Então aqui, resultante do 4 com o 2 com 12 ohms em paralelo vai ser 3 ohms. Então 3 ohms em paralelo com 2 ohms, mesmo bizu. Soma produto pela soma, 3 vezes 2 sobre 3 mais 2. Então, isso vai resultar no que? Vai resultar em 6 dividido por 5. Isso aqui vai resultar 6 por 5, 1,2 ampere. Beleza? Então, esse é o gabarito para o exercício, Eugênio. Na verdade, essa é a resistência equivalente. Estava te induzindo ao erro. Caraca, Eugênio, sacanagem, hein? Só para vocês ficarem atentos. Então, isso aqui, ó, é a nossa resistência equivalente. Por isso que eu falo, vocês têm que ficar atentos, porque vocês estão cansados resolvendo, vocês olham assim rápido, vocês confundem. Por mais que vocês tenham uma folha de raciocínio, vocês têm que ficar atentos. A corrente vai ser a voltagem dividida
pela resistência equivalente, conforme eu já expliquei para vocês, né? Então tá aqui nossa REC, né? Então vai ser o que, gente? Vai ser 6, que é a voltagem, dividido pela resistência equivalente. 6 dividido por 1,2 vai ser 5 amperes. Então essa é a chamada corrente elétrica total. Beleza? Tranquilo, gente? Show de bola? Beleza, galera? Segunda parte do exercício aqui diz o seguinte, ó. Qual a diferença de potencial entre as extremidades do resistor R3? Mesma forma, pede para justificar. Cara, você colocar esse esquema aí, esses circuitos aí, já é justificativo, tá bom? Então, olha só. Se a gente olhar bem, qual é a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B? Se a gente olhar aqui, vai ser 6 volts. Caraca, Eugênio, não sabia disso. Vai ser 6 volts. A diferença aqui vai ser 6 volts. Não sabia disso, Eugênio. Fique sabendo agora. Diferença de potencial aqui AB. Então, diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B vai ser 6 volts. Caraca, Eugênio, não sabia disso. Fique sabendo. Agora, olha só. Eu quero calcular a DDP para o resistor R3. Então eu quero calcular o U3. O U3 vai ser o R3 vezes a corrente que passa pelo resistor 3. Eu vou chamar de I', tá? Caraca, Eugênio, aquele conceito lá da primeira lei de Ohm sendo usado agora. Sim, tá vendo como tudo tem um sentido? Como eu falei para vocês. Agora, olha só. Eu já sei que, no caso, a chamada diferença de potencial aqui entre os pontos AB vai ser, no caso, 6 volts. Beleza. Mas concorda comigo que a diferença de potencial aqui vai ser também 6 volts? E o resistor equivalente aqui vai ser 12, né? 5 com 7, 12. Então, 12 vai ser a resistência equivalente, vezes a corrente em linha. Por que em linha? Porque, olha só, a corrente que passa pelo equivalente, ela passa também pelo R3. Então, em linha, ela passa tanto pelo R3, quanto pelo equivalente, se eu quisesse somar a soma aqui, tá? Se eu quisesse escrever esse R3 e o R4 como sendo um só. Então, 12 linha, multiplica 12 vezes I' igual a 6, que é a corrente, que é igual a 6, né? Então, I' vai ser 6 dividido por 12, então I' vai ser 0,5 ampere, beleza? Você poderia escrever também 1 sobre 2, tá valendo mesmo, tá? Você pode escrever, deixar até assim, tá? O R3 ele vale 5, né? 5 multiplicado por 6 sobre 12. 6 sobre 12 é o mesmo que 1 sobre 2, simplifica por 6 em cima e embaixo, 1 sobre 2. Então, a diferença de potencial entre os terminais do resistor R3 vai ser 5 por 2, 2,5 volts, beleza? Galera, vou pausar aqui rapidinho para eu só tomar uma água e a gente já volta, beleza? Vamos lá. Beleza, galera? Para encerrar rapidinho essa aula aqui, questãozinha de capacitor que eu na minha prova lá em 2019. Diz o seguinte: um determinado trecho de um circuito eletrônico tem capacitância equivalente de 100 microfarad, mas que deve ser reduzido para 20 microfarad para que o circuito funcione adequadamente. Um técnico em eletrônica se confundiu e colocou de forma permanente um capacitor de 20 microfarad em paralelo com este trecho. Para corrigir o erro, podemos colocar outro capacitor em série com o trecho modificado pelo técnico, com o seguinte valor em microfarads. Vamos lá, galera. Simples. O nosso objetivo é ter uma capacitância equivalente de 20 microfarads. Um trecho do circuito já tem 100 microfarads. Aí o camarada lá, o técnico, em vez de colocar em série, ele colocou em paralelo. Então, a partir do momento que ele colocou mais um capacitor de 20 microfarads em paralelo, a capacitância daquele trecho, a capacitância passou a ser 120 microfarads. Depois vai ser adicionado um certo capacitor C', de tal forma que a capacitância equivalente passe a ser 20 microfarads, tá? Então, olha só, esse C' ele vai ter que ser colocado em série para que a capacitância chegue nesse valor aqui de 20 microfarads. Quando a gente quer calcular a capacitância equivalente para capacitores em série, basta fazer isso aqui, ó, 1 sobre C1, enfim, aquela fórmula que a gente já conhece, lá que eu expliquei. Então, 1 sobre a capacitância equivalente, ou seja, 1 sobre 20, vai ser igual a 1 sobre C1, ou seja, 1 sobre 120, mais 1 sobre o C que eu estou procurando, que é o tal do C'. Então, olha só, eu vou ter que fazer o seguinte, passar esse 1 sobre 120 que está somando para cá, subtraindo. Então, 1 sobre C' vai ser igual a 1 sobre 20 menos 1 sobre 120. Você vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum aqui entre os dois, entre 20 e 120, é o próprio 120. 120 dividido por 20, 6 vezes 1,
6. Aí você vai fazer 120 dividido por 120, 1 vezes 1, 1. Aí vai ficar com o sinal de menos, então vai ficar 1 sobre a capacitância desejada, igual a 5 sobre 120, multiplicou em cruz aqui, vai ficar 5 C' igual a 120, C' vai ser igual a 120 dividido por 5, C' vai ser igual a 24 microfarads. Beleza, galera? Bom, dessa forma a gente encerra mais uma aula. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, sobretudo entendido. É isso, valeu, fiquem com Deus, não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação, tamo juntão!